Para, respira e volta para você. Hoje eu quero falar de algo que me aconteceu, uma experiência que eu tive. Eu fui fazer a cerimônia da ayahuasca e quero contar o que aconteceu, né? O meu relato. Mas em primeiro lugar, o que eu quero falar é que assim, eu não aconselho ninguém mesmo, a tomar, porque cada um vive a sua experiência. E para mim foi algo que eu já estava me preparando. Eu passei alguns anos da minha vida, né, me preparando, estudando, tentando entender sobre a medicina. Já tinha feito as consagrações do rapé. Então, para mim foi uma. Eu estava precisando realmente, né? E eu quero contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu. E primeiro que eu fui em busca de limpeza. E eu descobri que eu não precisava me limpar. Precisava parar de viver o plano dos outros. Eu achei que não tinha sentido nada, mas a ayahuasca ela estava destravando as engrenagens da minha vida. Eu, como eu disse, estudei ayahuasca há alguns anos, né? Desde 2021. Mas eu tinha muito medo. Medo dos meus traumas, medo do que poderia aparecer, medo de não saber voltar. E nesse tempo eu aprendi uma coisa: cada um vive a sua experiência e ela é única. E eu só saberia se eu fosse. Então eu decidi fazer a minha primeira consagração. E o que aconteceu? Antes da ayahuasca, como eu disse, eu já tinha consagrado o rapé. E é ali que começou realmente a minha busca e a minha vontade. É, quando eu fui tomar, né, quando eu fui fazer a consagração do rapé, eu fui com a intenção da limpeza, porque era o que eu queria realmente, a limpeza. Limpeza dos medos, dos traumas, de tudo que acontece, né, na nossa vida. E a gente não sabe, às vezes, lidar. Limpezas de crenças, sempre tive muita crença que me limitava muito. Uma dessas crenças era poder falar em público, poder explicar e ver que outras pessoas, né, iam, iam poder ver meu vídeo, poder comentar, e medo do que vocês vão achar. Mas enfim, eu fui então com a intenção de limpeza. Quando foi o segundo sopro, eu pedi: "Ai, pai rapé, limpa meus medos. Eu preciso me encontrar. Eu estou perdida." Então veio uma voz na minha mente, que era como se fosse a minha voz, mas de uma forma mais amorosa. Porque para quem não sabe, quando a gente faz a consagração do rapé, a mente ela limpa totalmente. Você não consegue pensar em nada, ou você fica em estado presente realmente, né? Então quem não consegue parar um pouco de pensar, deixar a mente clara, é um bom aliado, é muito bom. Não recomendo, né? Mas para mim foi muito bom. Então me veio essa voz, que era a minha voz, mas de uma forma mais amorosa. E ela dizia exatamente assim: você não precisa limpar. Você está vivendo o plano dos outros. Você precisa viver o seu plano. A ayahuasca te chama para a sua jornada. E ali eu soube que eu tinha recebido o meu chamado. Quando eu cheguei na cerimônia, eu senti alegria, euforia. Eu queria viver aquilo. Era a minha vontade. E eu já estava me preparando para isso. Quando eu cheguei, eu senti acolhimento, amor. Nossa, gente, como é bom se sentir acolhido. Muito, muito, muito bom. Mas vamos lá. Quando eu tomei a primeira dose, eu achei que não tinha sentido nada. Eu até disse pro Caio, né, ele que é o cerimonialista, eu disse pra ele assim: ah, eu não senti nada. Mas eu senti. E depois de 2 dias, né, que no caso foi no sábado que eu tomei hoje, que tô gravando o vídeo,
segunda-feira, mas eu vou passar na terça para vocês. Então, enfim, é, veio um sentimento horrível de julgamento. Eu comecei a me julgar. Por que que eu tô aqui? Por que não tá acontecendo nada? Nossa, eu tenho que ir embora, eu quero ir embora. Aqui não é meu lugar. Só que aí, depois de um tempo pensando nisso, eu falei assim, gente, eu não sou assim. Eu não julgo tanto desse jeito. Eu já venho trabalhando isso há muito tempo. Ou será que eu julgo? Será que é meu ego? Algo que eu deixei guardado debaixo do tapete? Aí ali começou. A segunda dose, eu ainda disse que não tinha sentido nada, né? Porque foi a primeira, então falei com o Caio. Falei, Caio, eu não senti nada. Aí ele me respondeu assim: agora vai começar a sua jornada. E uns 20 minutos depois, eu comecei a ver umas engrenagens. Tipo, engrenagens de relógio antigo mesmo. É, não sei se vocês vão saber, mas quem é mais antigo sabe. Tipo, aqueles relógio cuco grande. E as engrenagens, elas estavam girando e parecia que elas estavam destravando. Como se fosse um... Como eu posso explicar? Um cofre muito grande. Quando você destrava e tem as engrenagens assim, sabe? Só que eu não entendi. E fiquei ali um tempo vendo aquelas engrenagens. Só que aí eu percebi que era um relógio imenso. E ali estava falando de tempo. Que ali era o tempo que estava passando. E aí veio crise de riso. Eu ria muito. Aí depois veio uma crise de choro imensa. E depois riso de novo. E depois choro de novo. E eu fiquei sem entender. Porque eu só estava vivendo aquilo, só que eu queria entender, porque eu perguntava sempre, em todo momento eu perguntei, por que eu tô sentindo isso? Por que que isso tá vindo para mim? O que eu preciso aprender? O que eu preciso entender? Aí veio a voz, que era a minha voz, né? Mas parecia que era um plano superior, tipo uma voz mais elevada, não sei explicar. E ela disse assim: você vive em apenas um estado, precisa viver os dois, que é a dualidade. Aí eu entendi que eu só queria ser forte. Eu não permitia tristeza na minha vida. De novo, veio as engrenagens. Começaram a girar, girar, girar. É assim, é uma coisa absurdamente diferente e interessante. Porque você vive aquilo. É bem vívido, né? Você fica com o olho fechado assim e vem as imagens. Você não precisa pensar, elas vêm. E o que aconteceu? É, eu me vi pequena, eu vi meu pai e minha mãe discutindo. Eu era um bebê chorando aos berros. Eu não entendia o que eles diziam. E eu queria entender, e eu chorando e olhando para um lado, um discutindo e o outro discutindo, e eu tentando entender. Aí de novo a voz amorosa, calma, bebê, calma, você é um bebê, você ainda não aprendeu as palavras. Não tente entender. Aí as engrenagens subiram de novo. Eu estava tentando entender dores que não eram para ser entendidas, eram para serem sentidas. Aí subiram as engrenagens de novo. Sempre, em todo momento, essas engrenagens, gente, era coisa assim absurda. Aí começou um terremoto. Começaram os tambores, né? E tudo começou a estremecer. Meu Deus, parecia que era um terremoto realmente acontecendo ali. Aí eu abri o olho, só que vi, tava tudo normal. A cerimônia, ela tava continuando normal. E eu fechei de novo e o terremoto veio intenso. E eu percebi que eu tava numa floresta. Aí eu pus as minhas mãos no chão, minhas mãos, verdade, não em pensamento, minhas mãos no chão. E eu senti a vibração. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E com os olhos fechados, quando eu levantei o olhar assim, olhei fixo, eu vi uma onça enorme me encarando. Só que ali eu não senti medo. E a onça, ela falava por pensamento, assim, calma, eu estou aqui, eu vou te guiar.
Aí eu olhei pra baixo, quando eu olhei pra baixo, eu estava de 4 patas. E eu era pequena, era como se fosse um filhote. Depois eu olhei de novo pra frente, eu vi aqueles olhos laranjas, assim, meio amarelados, eu não consigo explicar, mas em meio à escuridão da floresta, aí só aquele olho brilhando assim, ó, lindo, lindo, lindo. Ali eu senti força, eu senti quem eu sou de verdade, assim, sabe? Foi muito extraordinário. Aí subiram as engrenagens mais uma vez, né? Toda vez que ia passando, sempre vinham as engrenagens. Aí eu vi meu pai. Primeiro deixa eu contar um pouquinho da história. Quando eu tinha 8 anos, quando ele faleceu. E eu não tive tempo de conhecer ele. É, eu sei quem é ele através de fotos, pelos relatos que minha mãe conta, minha avó conta, mas eu não tenho nenhuma memória dele. Só que eu via ele e eu sabia que era ele, eu senti que era ele. Só que na hora eu senti muita raiva, porque eu nunca aceitei, né, a morte dele. Eu queria, quem não quer ter um pai? Que criança que não quer ter um pai, quer crescer com um pai? E pra mim foi algo, eu me senti triste, me senti com raiva, eu me senti muito triste, eu não aceitava a morte dele. E isso quando eu era criança, mas depois que eu fiquei mais velha, que eu fui aprendendo a lidar com a situação, eu achei que eu tinha esquecido, né, essa situação e me veio. E na miragem, né? Vou falar miragem, porque eu tava na força, né? Não sei como que é o termo certo, então, por favor, gente, releve. Eu senti muita raiva e ele disse assim pra mim: Não tenha raiva, eu vim ao mundo para te trazer ao mundo. E essa foi minha missão. E ali eu chorei muito, 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 porque ele me abraçou e foi uma sensação que eu não consigo explicar. De verdade, foi lindo, foi lindo. E ele dizia assim: Eu precisei partir, mas a vida te deu outro pai. Aí eu vi meu padrasto, foi quem realmente foi meu pai, quem me criou, né? Então eu tenho os dois pais. Eu tenho um pai que me deu a vida e um pai que me preparou para a vida, né? Tenho os dois, tá lindo. E ali estavam os três, que eram minha mãe, meu pai e meu padrasto. E, gente, eu senti um amor que eu não sei como explicar. O amor, ele transbordava. Saía assim de uma forma que não tem explicação. E os três vinham e me abraçavam, era um abraço triplo, assim, maravilhoso, muito bom. Na terceira dose, eu pedi para ir mais fundo, e fui. E eu vi o pai das minhas filhas coberto de lama, estava no escuro, sujo, e a voz me perguntou: Você o ama assim? E eu disse: Não, assim eu não amo. Depois ele apareceu limpo na luz, e a voz me perguntou: E agora? Eu amo, agora eu amo. Eu ainda estou entendendo isso, não sei. Realmente estou tentando buscar saber o que é, né? Mas eu não sei. Eu não consegui entender essa parte. Talvez o amor ele não seja para lama, ele seja para essência, mas eu ainda não sei. Eu não entendi. Aí agora vem a parte maravilhosa. Eu vi os meus 5 filhos, um por um. Eu vi a minha filha pequena de 2 anos e eu senti uma alegria imensa, imensa. Aí depois veio a minha filha de 7 anos. E eu senti mais alegria ainda, né? Minha filha Maitê, de 2 anos, a minha filha Cecília, de 7 anos. E depois eu vi a minha filha de 9 anos, a Clarice, que ela é idêntica a mim. E quando eu vi a Clarice, eu senti que não tratava dos meus filhos. Porque a Clarice, ela é muito parecida comigo. Muito, em tudo. Desde quando eu era criança até agora, os pensamentos, o gênio dela, tudo dela. Me lembra muito quando eu era pequena. E a aparência dela também. E ali eu senti.
que não era sobre ela, né? Era sobre mim. Depois eu vi a minha filha de 12 anos, a Milena, aí ali doeu. Porque quando eu tive ela, eu não estava com o pai dela, então eu não queria aquela gestação. E eu tinha raiva, mas eu não tinha consciência, eu pedia tanto perdão. Eu disse o quanto eu amo ela e quanto ela é especial pra mim. Ela sempre foi meu suporte. E eu sempre falei isso pra ela, mas foi só no momento da gestação mesmo, no comecinho da gestação. E só que aquilo me doeu profundamente, porque eu não devia ter agido daquela forma, mas eu não tinha consciência. E não sei por que veio pra mim, porque foi uma dor que eu senti muito grande por ter falado ou pensado que eu não queria ela. E ela sempre foi o meu suporte, minha menininha. Aí depois eu vi o meu filho, e ele foi o meu filho mais velho, Richardinho. Ele foi morar com o pai dele faz pouco tempo. E eu percebi que a dor não era sobre ele, era sobre mim. Eu revivi minha vida neles, né? Então, cada um que eu via um ciclo da minha vida. Porque quando o Richard foi embora, eu não entendi. Mas aí, depois da consagração, eu tinha feito a mesma coisa que ele, né? Quando eu tinha feito 16 anos, eu peguei e fui morar com a minha avó. E ali eu entendi um pouco, né? Que não era sobre eles, era sobre mim. Aí eu vi a minha mãe, a minha avó, eu vi a minha avó partindo, gente, a minha avó materna. E nesse momento foi muito difícil para mim, porque mesmo eu não tendo um elo muito forte com ela, ela é uma pessoa que sempre me ajudou em tudo, sempre esteve do meu lado uma pessoa de sabedoria imensa, imensa. Porque assim, a minha avó, ela não é muito de beijo, de abraço, né? É porque ela cresceu assim, eu entendo isso. E a minha mãe também. Então eu entendo que elas cresceram dessa forma. Elas não sabiam como passar o amor, como transmitir o amor pra gente, né? Tanto pra mim, a minha mãe comigo, minha avó comigo. E só que foi essa conexão. E quando eu vi ela partindo, eu me vi nela. Ali já não era ela, era eu. Os olhos dela eram os meus olhos e eu era ela mais velha. Aí a voz, né, que eu escutei a cerimônia toda, ela disse assim: essas são as suas fases. Se você não soltar os padrões, terá a vida da sua mãe e da sua avó, e seus filhos seguirão o mesmo caminho. Eu chorei como nunca. Agora dá até vontade de chorar, porque realmente eu vi ali a minha filha bebê, fui eu bebê, e a minha filha de 7 anos, e eu quando eu tinha 7 anos, a minha filha de 9, fui eu quando tinha 9, a minha filha de 12, fui eu quando tinha 12, e o meu filho de 15 fui eu, e minha mãe agora na idade que eu estou, e a minha avó. Foram ciclos que eu ainda tenho que passar. Não cheguei ainda na parte da minha mãe, na parte da minha avó. E eu chorei demais. Gente, foi uma limpeza absurda, absurda. Aí subiram as engrenagens de novo. E na hora que foi apertada a terceira dose, né? Eu tava na terceira dose. Quando foi apertada a terceira dose, passou um tempinho. Eu vi as engrenagens, aí fiquei escutando a música, sentindo ali, né, uma alegria, um mix de alegria, um mix de tristeza, vinha muito forte. Aí foi a parte da sananga. Sananga, pra quem não sabe, é um colírio que eles aplicam no olho e que eles fazem, eles dizem que é um colírio que ajuda a melhorar a visão, né, para quem tem miopia, astigmatismo, quem tem algum problema ocular, né? E é um colírio também que abre os olhos da alma. E quando veio a sananga, ela veio forte, porque ela arde muito o olho.
É assim, é uma ardência imensa, porque você precisa ficar com o olho fechado, respirar, né. Aí eu vi as minhas filhas, e as minhas 2 filhas do meio, né, a Cecília e a Clarice, e eu vi elas com o joelho ralado, elas chegavam em mim chorando e elas falavam assim: "Mãe, eu caí, meu joelho tá doendo". Aí eu disse: "Calma, já já vai passar". E na hora eu entendi, eu devia ter colhido, ter pegado no colo e dizer: "Mamãe tá aqui". Se elas não sentem o apoio numa queda pequena, como elas vão sentir na queda grande? E tudo isso em pensamento. Aí eu entendi, eu fui criada assim, caiu, levanta, já já passa. Eu não fui acolhida, eu fui treinada para ser forte. E eu estava fazendo igual. Eu estava criando filhas úteis para o mundo. E eu não quero criar filhas úteis para o mundo. Eu quero criar filhas que são amadas, que são acolhidas. O grande finale. Eu vi uma árvore imensa, imensa, e uma cobra gigante, e eu tenho medo de cobra. E eu pedi pra não ver cobra, porque eu morro de pavor. Mas eu não senti medo, nenhum medo, porque eu tava um pouquinho distante. Não sei se foi porque eu pedi, mas era como se eu estivesse aqui e ela estivesse a uns 2 metros de mim, não consigo explicar. Mas em pensamento ela falou assim: não tenha medo, eu sou o espírito da floresta e eu estou te ajudando. E ali terminou. Eu fui buscar limpeza e encontrei responsabilidade. Eu fui buscar respostas e encontrei padrões. Eu fui buscar força e encontrei amor. E hoje eu entendo. A ayahuasca, ela não me mostrou algo novo. Ela me mostrou o que sempre esteve ali, esperando eu ter coragem de ver. Se você está esperando um sinal, talvez o sinal seja parar de viver os planos dos outros. Talvez seja a hora de destravar suas engrenagens. Eu vi histórias se repetindo, padrões passando de mãe para filha e de avó para neta. E eu entendi uma coisa muito forte. Ou eu encerro os ciclos, ou eles continuam girando através dos meus filhos. A verdadeira cura não é fugir da dor, é ter coragem e não transmiti-la. Esse foi meu relato. Como eu disse, não recomendo a ninguém. Cada um vive a sua experiência. São emoções suas, são medos seus, são traumas meus, né? Tudo que eu passei foi muito meu. Não tem nada de fora, nada de ninguém. Foi tudo meu. Meus traumas, meus medos, minhas decisões e as minhas escolhas. Então eu não aconselho a ninguém passar por isso. Eu passei por um processo de limpeza muito grande com o rapé. Faço também a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, né? Faço o uso da onda e a onda ela também limpa muito. Eu sempre pedi limpeza de crença, limpeza de medo, limpeza de crenças religiosas, de tudo. Então, foi tudo muito meu. Eu não indico a ninguém. E, enfim, gente, é isso, né? Se vocês gostaram, dá um joinha, comenta aí embaixo. Eu gostei. Eu tenho vontade de tomar, não tenho vontade de tomar, tenho medo, não tenho medo. O que vocês sentirem vontade de comentar, comentem aí embaixo. E eu só posso te levar até a porta. Você decide se quer entrar.